Agora a gente vai falar um pouco sobre microfone condensador, tá? Que é o vulgo microfone de estúdio, né? Esse carinha aqui, ó. Né? Que todo mundo conhece. Ah, aquele microfone bonito de estúdio e tal. A gente já falou um pouco sobre dinâmico. Agora o condensador. Lembrando que o condensador ele é muito legal, mas isso não descarta o uso do dinâmico e a gente vai usar e tem qualidade e é legal. Mas vamos lá. Então o condensador, qual que é a diferença dele para o dinâmico? O condensador, uh, começando pela ideia da captação dele também, é o que? A cápsula dele é diferente. Ele tem uma cápsula que a gente chama de cápsula flutuante. Que é o que? Essa cápsula não tem nenhum tipo de resistência. Então, diferente do dinâmico que está preso pela bobina, ela tá lá solta. Então isso traz um poder para ela muito interessante. Por quê? Porque ela pode vibrar com qualquer alteração de pressão no ar, assim ele pega qualquer vibração. Então isso que muda as características e deixa ele com esse som tão legal que a gente gosta. Então vamos lá, quais são as características dele? Então, para começar, ele tem alta captação. Então, diferente do dinâmico, se eu pegar aqui um condensador e colocar ele aqui, ó, que seja nessa distância, que seja perto, que seja onde for, aqui até baixo, você vai perder um pouco das frequências, etc. A gente ainda não está falando de captação, mas ele vai captar o som e ele vai formar o som, então vai ser um som definido e bem captado, tá? Então a captação dele é muito alta, ele não precisa estar próximo e direcionado à fonte sonora para ele poder captar o som. Então o raio de captação dele é bem alto, tá? Então isso daí é legal. Com isso, eu tenho um som macio e aveludado, então eu tenho mais frequências, então eu tenho aquele grave, eu tenho aquele agudo, eu tenho aquele brilho bonito, né? Então, por isso que é tão interessante de usar, por exemplo, o condensador para voz ou para coisas acústicas. Por quê? Porque traz essa sensibilidade. Então sempre pensa assim que o condensador ele vai chegar muito próximo ao ouvido humano. Então sempre você quer trazer aquilo assim, pô, escutei um som legal, quero trazer para minha produção esse mesmo som, condensador, tá? Que ele vai chegar bem próximo disso. Que mais? O raio de captação dele é diferente, ele tem polaridade, que são as figuras de captação, tá? Sendo ela, no caso esse daqui, né, eu tenho 3 figuras de captação, eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho a figura 8, que é o quê? A polaridade dele inverte, então o que acontece? Eu consigo captar na frente e atrás do microfone da mesma forma, e ele cancela dos lados. Então é chamado de figura 8. Tá? Então, que situação a gente poderia usar isso? Eu poderia usar isso numa entrevista, por exemplo. Coloquei aqui, eu falo de um lado, a outra pessoa fala do outro, ele vai captar muito bem. Quero gravar um violão e voz, posso fazer da mesma forma. Eu toco de um lado, a pessoa canta do outro. Ah, mas isso vai dividir o som? São 2 sons separados? Não, ele está captando na mesma onda, mas ele forma o som muito bem, tá? Nesse caso aqui também tenho a figura Omni, tá? Que ele pega 360 graus, então é como se eu tivesse uma esfera aqui no microfone, ele vai captar som de todos os lados. Mas toma cuidado porque aqui nesse microfone, essas figuras tem uma chavinha que eu consigo escolher, mas geralmente um microfone mais simples ele vai ser uma figura só. Então quando você vai comprar, ele não tem diferença nenhuma. Tipo, o da Shure, por exemplo. O Omni é verde, o Cardioid é azul. Não, todos eles são iguais, tem o mesmo tamanho. A única coisa que vai mudar é essa figurinha pequenininha desenhada aqui, tá? Então só toma cuidado. E por que eu tô falando isso? Porque o Omni, ele capta som que vem de todas as direções, só que ele não define o som. Tá? Então ele serve muito para ambiência. Então você quer pegar um som de sala, tá gravando um DVD, quer pegar a galera gritando, o público, etc. Ele funciona muito bem. Ele não vai definir um som direto, ele vai pegar um som abertão, assim, nessa característica de ser mais para ambiência. E como ele é Omni, ele é mais barato, porque ele não tem tanto uso. Então só toma cuidado, às vezes você vê, pô, tá muito baratinho. Confere lá a figura de captação dele para ver se ele não é Omni, tá? E aqui eu tenho o cardioide. O cardioide ele pega toda a frente aqui do microfone fazendo assim, tipo, entrando um pouquinho aqui pela lateral aqui da traseira do microfone, só para trazer uma resposta de ar, às vezes até um gravezinho que volta, mas o raio de captação dele é na frente. Então é toda essa frente aqui do microfone, tá? Que é a que a gente mais usa. Então, geralmente, aí pelo menos 95, até mais, dependendo, por cento, a gente usa cardioide na hora da captação. E esse é o melhor. Se você pensa em comprar um microfone, pensa em ter um condensador, compra um cardioide que você vai ter muito mais uso para ele. Beleza? E a gente tem
o hipercardioide e o supercardioide. Qual que é a diferença? O hipercardioide e o supercardioide, ele tem a mesma figura de captação do cardioide, só que ele começa a abrir um pouco a traseira do microfone. Então ele começa a ter resposta do fundo do microfone, tá? Então o supercardioide um pouco e o hipercardioide um pouco mais. Então ele já tem bastante resposta das costas do microfone. Isso daí é legal caso você queira trazer um pouco mais de sala, enfim. E a gente tem essa opção aqui, que ele também é condensador, tá? Que é esse microfoninho aqui, que ele é hipercardioide, só que ele é conhecido vulgarmente aí como charutinho, tá? Mas também não quer dizer que todo charutinho é hipercardioide. A maioria é, mas existe charutinho que só é cardioide, então ele só pega aqui a frente do microfone. Esse daqui, no caso, então ele pega toda a frente do microfone, só que ele tem uma resposta do corpo do microfone. Por isso que a gente usa muito ele para over, por exemplo, de bateria, aqueles dois que ficam lá em cima, dos pratos. Por quê? Na hora que você está gravando, o prato tende a bater no teto e tem alguns agudos que voltam, que é interessante, que dá um ar, né, que deixa um pouco mais brilhante. Beleza, então ele também é condensador. O raio de captação dele é a mesma coisa, as frequências, etc. Esse daqui, como a cápsula dele é menor, ele tende a captar mais agudo. Então você quer brilho, você quer trazer essa ideia de agudo, esse daqui é legal. Justamente por isso também que a gente usa nos pratos. E ele tende a formar o som aonde ele está focado. Isso quer dizer que ele é direcional, ele vai captar só aqui? Não, quer dizer que ele vai formar melhor essa região que ele está apontando, tá? Mas ele vai captar aberto da mesma forma, porque ele não deixa de ser condensador. Beleza? Outra característica desses dois microfones, no caso dos condensadores, é o Phantom Power. É um tipo de microfone que ele precisa de alimentação. Então, geralmente na interface você tem, quer ver? Eu tenho uma interface aqui, você tem um botãozinho aqui, ó, 48V, 48 volts, né? Ou alguns vêm como escrito Phantom Power mesmo, que é para alimentar esse tipo de microfone. Tenho um condensador e não tenho uma mesa, uma interface que alimente, que é muito difícil de não ter hoje em dia, ele não funciona, tá? Então ele precisa estar com o Phantom Power ligado. Ligou o microfone na sua interface, liga o Phantom Power que vai subir som. Terminou, desliga o Phantom Power, tira o cabo e acabou. Beleza? Então ele tem essa captação legal e essas características. Onde que a gente usa muito o condensador? A gente usa ele para diversas coisas, principalmente para voz, né? Mas lembrando que dá para gravar voz sim, e é legal de gravar voz usando tanto o condensador quanto o dinâmico. Só tem que formar e colocar isso de uma forma interessante dentro da tua música. A gente usa para guitarra como soma, então eu uso o dinâmico mais o condensador para trazer algumas frequências, no baixo a mesma coisa. Na bateria a gente usa muito nos pratos, então eu uso nos overs e no chimbal, então tudo que eu quero de prato a gente sempre usa preferencialmente o condensador. Beleza, e tudo que for acústico. Então, por exemplo, que é aquilo que a gente estava conversando da questão do ouvido. Quero trazer aquele som como se a pessoa estivesse tocando na minha frente. Então, por exemplo, um violão. Então você vai lá e usa um condensador. Por quê? Porque ele vai trazer essa mesma sensação como se você estivesse na frente do músico. Um piano, um ukulele, um cavaquinho, não sei. Então tudo que é acústico, geralmente a gente acaba usando condensador. Mas existe diversos usos para ele. Esse daqui é uma forma rápida de você pensar e entender onde que a gente pode usar ele para captação. Beleza? Aprender a tocar instrumentos musicais, fazer parte de uma banda e se apresentar em shows? Você pode viver tudo isso. Os alunos da School of Rock contam com professores experientes e tocam junto a outros músicos, desafiando-se em temporadas temáticas e performando em grandes casas de shows. Aqui na School, temos salas de aulas e estúdios modernos, além de materiais didáticos exclusivos para maximizar o seu aprendizado. Oferecemos cursos para todas as idades, presenciais ou à distância. Para iniciar a sua jornada musical na maior rede de escolas de música do mundo, marque uma aula gratuita na unidade mais próxima a você. School of Rock. Nós criamos músicos.